Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 70. Diz assim: apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem Folguem e alegrem-se em ti, todos os ritmos daqueles que amam a nossa salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, a gente aprende aqui com o salmista, né, que tem momentos nas nossas vidas que a gente está como ele, né? Senhor, apressa-te. Mas a gente tem que saber a quem recorrer, né? É saber que o socorro, né, que o Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso libertador, é Ele que vai nos abençoar, e nós devemos buscar o Senhor e buscar com alegria, né, sabendo que Ele é o Deus que pode todas as coisas, sabendo que Ele nos ama, né, que nós somos os seus filhos, e Ele, como nosso Pai, tem prazer em nos abençoar, tem prazer em dar o melhor para as nossas vidas. E nós temos que estar constantemente buscando, né, a presença do Senhor, a face do Senhor, orando, consagrando as nossas vidas a Deus, porque quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais intimidade, mais proximidade nós temos com o Senhor, menos ansiedade a gente sente, menos medo, menos preocupação, a gente se sente muito mais seguro, muito mais fortalecido, porque é o próprio Deus que nos garante a vitória, né? É o próprio Deus que nos garante, né, que nós estamos seguros com Ele, né, que Ele pode todas as coisas, que por mais que o inimigo se levante, é Ele que vai nos proteger, é Ele que vai nos livrar, é Ele que vai nos guardar, e nós não precisamos temer mal algum. E hoje nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor para isso, né, para orar, para louvar, para glorificar, porque nós temos compromisso com Deus, porque nós queremos congregar, nós queremos estar na casa do Senhor, e o Senhor se alegra, né? Eu tenho certeza que o Senhor se alegra da nossa presença aqui na casa dele, da nossa fidelidade, né, de estar aqui buscando, de estar aqui orando, domingo após domingo, né? Não importa se às vezes está com dificuldade, está com tempo corrido, está com compromisso, mesmo assim a gente vem à casa do Senhor, e Deus, Ele olha todas essas coisas e Ele sabe, né, aquilo que nós estamos fazendo, e Ele nos abençoa, amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua casa, Deus, na tua presença, Senhor, para te glorificar, Deus, para agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos, para agradecer, Deus, pelos teus livramentos, para agradecer, meu Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, o Senhor é um Deus tão poderoso, e mesmo assim, meu Pai, o Senhor nos escolheu. Agradecer porque o teu Espírito Santo nos convenceu, meu Pai, e nós estamos aqui te buscando, Senhor, te servindo, glorificando o teu nome. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas, Deus, todas as áreas, meu Pai, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, meu Deus, e cremos, meu Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que está agindo, Deus, na vida de cada um, o Senhor é um Deus que dá livramento, o Senhor é um Deus que dá vitória, que repreende todo o levante de Satanás, Deus, toda seta do maligno, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos fortalece, que aumenta a nossa fé, meu Pai, e nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos por isso. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas famílias, Deus, os nossos familiares, a vida de cada um, meu Pai, e pedimos que o Senhor vai agindo, que o Senhor vai libertando, que o Senhor vai transformando, meu Pai, que o Senhor vai salvando, que o Senhor vai curando, Deus, aqueles que estão enfermos, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas, Deus. E nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos e agradecemos, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor já está agindo e já nos entregou a vitória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus.
40 da harpa. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu, e Jesus maravilhoso proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. 8. Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele
Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui no nosso meio, Senhor, agindo nas nossas vidas, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, que o teu Espírito Santo venha nos fortalecer, venha nos alegrar, que o Senhor fale conosco, Deus, em cada momento deste culto, meu Pai, em cada oportunidade. Deus, abre os nossos ouvidos, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, e nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo, meu Pai. Nos enche, Deus, da tua alegria, meu Deus, da tua paz e da tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria convidar a irmã Ivani para continuar dirigindo o culto, amém? Irmãos, papai do Senhor, amém? Amém. É um momento, né, que nós temos que falar, né, algo do Senhor, porque todo dia nós somos abençoadíssimos, né? E então está aberta a oportunidade. O irmão que quiser, né? Falar da palavra. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu tinha preparado exatamente para ler o Salmo 70, mas Deus nos confirma, né? Que realmente era a palavra que meu coração tinha preparado com a ajuda do Espírito Santo para me trazer. Mas a palavra de Deus é recheada e eu vou nos Salmos também. Começo pelo 64 que diz, 66, perdão. Louvai a Deus com brado de júbilo todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Toda a terra se adorará e te cantará louvores, eles cantarão o teu nome. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. E no 68, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem-se de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. E também no 68, 35 diz: ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel é o Deus que dá fortaleza e poder a seu povo, bendito seja Deus. E eu tenho mais, diz assim também no 13: eu porém faço a minha oração a ti, ó Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza de sua misericórdia, segundo a verdade da sua salvação. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata. Amém? Palavras de Deus abençoadas, essas passagens dos Salmos, e a gente tem que alegrar-se na presença de Deus, buscar a Deus a todos os instantes da nossa vida, e por que não, na hora que a gente mais precisa, aumentar essa carga, né, de procura da palavra de Deus, de procura de humilhação na presença de Deus, aos pés de Deus, e pedindo perdão e agradecendo pelas muitas bênçãos que Ele nos concede, que realmente são muitas. Deus é o nosso guia, o nosso Salvador, e eu bendizo o nome dele sempre, porque Deus sempre esteve comigo e me protegeu e me ajudou em todas as coisas em que eu participei. Então eu quero dizer aos irmãos: Deus é bom, Ele é amor, e Ele realmente nos alivia das nossas dores, das nossas culpas, e também nos coloca em posição para lutar pelas coisas que a gente tem pela frente. Então, agradecido a Deus eu sou, e por isso que eu dou glória a Deus, e aqui eu estou buscando a Deus sempre, na igreja,
em casa, em todos os momentos, porque sem Deus, a coisa ficaria muito difícil. E com Deus, eu tenho certeza que Ele está me aliviando e me ajudando em todos os momentos da minha vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. O verso 20 do Salmo 66, ele é o salmo em si, né? Mas quando o desfecho do Salmo 66, que o verso 20, para mim é meu café da manhã, sabe? Para minha alma. Fala grandemente, né? Que eu fico imaginando o contrário. Bendito seja Deus que não rejeitou minha oração, nem desviou de mim as suas misericórdias. Eu fico pensando o contrário. Se Deus não ouvisse as minhas orações, né, desviasse, o contrário, meu Deus, né? Então é muito importante mesmo, porque esse salmo é de gratidão, inclusive, pelas obras de Deus. Amém? Vamos continuar, mais alguns irmãos, com a oportunidade. Aleluia, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza e o socorro bem presente. Aleluia. Glorificado sempre seja o nome do Senhor. O socorro do Senhor é maravilhoso. Por isso que nós temos que ficar sempre ligado com Deus, né? Porque o Deus é o nosso refúgio mesmo e a nossa fortaleza, não tem outra coisa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E a Bíblia também fala: orai e vigiai, para que não caímos em tentação. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Vamos orar, mas também vamos vigiar, porque o inimigo está solto e ele tenta derrubar, mas ele não vai derrubar porque ele não tem poder sobre nossas vidas. Aleluia. Quando ele se levanta é para cair. Maravilhoso é o nosso Deus, por isso nós estamos aqui para agradecer. Eu mesmo estou aqui só para agradecer. Estou agradecendo pela recuperação da minha filha, que está sendo maravilhosa. Estou agradecendo pela vida do irmão Almir, do Fábio, da dona, como é o nome dela? Dona Nelly, que veio nos visitar hoje. Olha aí que maravilha, dona Nelly. Seja bem-vinda. Vem agora aqui com o irmão Almir, vem congregar com nós. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Aí a Dani também, né, que está vindo aí, glória a Deus, né? E por cada um que está aqui nesse lugar, que Deus venha abençoar nessa noite, aleluia. Pela viagem que Isaac fez essa semana também, foi uma viagem pequena, mas foi com certeza, foi abençoada pelo Senhor, né? Que Deus a continue abençoando, né? Essa igreja que é um número pequeno, mas é um número abençoado. Eu creio que aqui só tem bênção, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus também, né? Porque a Isabela fez uma apresentação ontem e ela estava muito ansiosa, mas para a honra e glória do Senhor, ela fez perfeita a apresentação. Foi maravilhosa. Tirou até primeiro lugar, olha que maravilha, né? Mas é a coisa mais linda. Deus é maravilhoso. Mas também eu fiquei a noite quase toda orando para essa menina acabar essa ansiedade dela. E ela lá sentadinha e eu lá em cima orando, lá no ginásio, hein? Mas foi maravilhoso, foi maravilhosa a apresentação dela. E eu agradeço a Deus por isso também. Glória a Deus, né? Deus é todo poderoso, glória a Deus. Vamos orar nessa noite? Vamos orar por cada vida, né, que está aqui. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na presença, Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós estamos aqui em adoração, Senhor, em adoração a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus que abençoa, Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos guarda, Tu és um Deus que nos abençoa. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, por cada vida que está neste lugar. E aqueles que não vieram, Senhor, que Tu vai ao encontro de cada um, Senhor, abençoando, guardando e livrando dos mal. Eu Te peço pela irmã Vilma também, Senhor, abençoa aquela vida, Senhor, abençoa o Adriano, Senhor, toma aquele jovem em Tuas mãos, dá saúde a ele, Senhor, e em nome de Jesus eu Te peço, derrama do Teu amor e da Tua bondade sobre nossa vida. Abençoa a minha vida, a vida da irmã Ivani, a vida da irmã Patrícia. Vai derramando chuva de bênçãos sobre nossas vidas. A vida da dona Leni, abençoa, né?
Abençoa, Jesus, e guarda, dá saúde a ela, Senhor. Fortalece ela na tua fé, Senhor, dando paz, dando alegria, tirando toda a preocupação dessa mente, Senhor. Abençoa tua filha e dá alegria nesse coração. Abençoa o Fábio, toma ele de tua parte, de tua mão santa e protetora. Abençoa a vida espiritual, abençoa a vida sentimental, Senhor, e a familiar, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço, abençoa a Dani, Senhor, guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. A Dani é um milagre na vida do Senhor, por isso nós te agradecemos pela vida da Dani nessa noite, Senhor. Da Marilene, do Duval, Senhor, dos irmãos, de toda a parentela da tua filha, do filho dela, que Deus abençoe e continue abençoando. Abençoa o irmão Almir, toma ele debaixo da tua mão santa e protetora, abençoando, livrando dos mal, protegendo ele, Senhor, e dando saúde, dando paz, Senhor, tirando toda a preocupação dessa mente, tirando toda a preocupação física, toda a preocupação mental, Senhor. Eu te peço nessa noite, acampe teus anjos lá do teu filho, Senhor. Em cada canto daquele lote, em cada canto daquela casa, tu envia um anjo ali, Senhor, guardando e protegendo essa família. É isso que eu te peço nessa noite. Toma Isaac em tuas mãos, toma irmã Patrícia, abençoa esse casal, protege ele, guarda e livra dos mal. E em nome de Jesus, abençoa a Betânia, abençoa a Adailton, abençoa os teus anjos lá da minha filha, estou abençoando como tu tem abençoado, Senhor. Abençoa Pedro Filho, Isabela, Luciana, Senhor. E abençoa toda a minha parentela. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do pastor. Abençoa a vida do pastor Edivaldo, Senhor. Toma aquele homem em tuas mãos, Senhor. Dá seguimento na vida dele, Senhor. Abençoa aquela vida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Eu te agradeço porque nós estamos aqui para louvar e agradecer nessa noite. Em nome de Jesus. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida aos corações, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, é adoração, digas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos nesta noite, porque tu é digno de todo louvor e de toda adoração, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aqui no Salmo 37, versículo 39, fala assim: a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém? Amém. Então aqui está falando claramente que a salvação do justo ela vem do Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor em tudo aquilo que nós necessitamos. A dificuldade que nós tivermos, a família, financeira, espiritual, nós temos que buscar o Senhor, porque dele vem a solução para tudo. E às vezes nós ficamos passando uma dificuldade, padecendo, na mão do ímpio, e não recorremos ao Senhor. É importante nós buscarmos ao Senhor. E o Senhor não se aborrece quando nós estamos pedindo. O Senhor não se aborrece quando nós estamos lembrando das promessas que Ele tem na nossa vida. Ele não se aborrece, Ele simplesmente reconhece que nós estamos na Sua presença, que estamos buscando, que estamos com o coração voltado para Ele, e é isso que Ele se agrada, que nós estejamos com a nossa confiança total no Senhor. E nós precisamos aprender isso, colocar
confiança total, colocar a confiança sem dúvida, colocar a confiança sem pestanejar, sem duvidar que o Senhor vai nos tirar da dificuldade, pode ser na área que for, que Ele vai estender a mão e vai nos livrar, porque Ele é Deus. Nós temos que aprender que é buscando o Senhor, é nos colocando na Sua presença. Nós vamos receber dele a bênção e a prosperidade, vamos ser vitoriosos em tudo aquilo que nós tentarmos fazer. Às vezes é uma dificuldade tão grande que nós achamos que é difícil, e realmente para nós é muito difícil, mas para o Senhor tudo é simples e fácil. Ele dá ordem e estende a mão e vem a bênção nas nossas vidas, e nós vamos simplesmente glorificar o Senhor e agradecer. O irmão Zé falou aqui nessa cirurgia da Betânia, a gente orou muito, buscou o Senhor, e Ele nos respondeu, e respondeu com bênção. A cirurgia foi um sucesso, a recuperação está sendo uma bênção. Então nós temos que agradecer ao Senhor por tudo isso, porque Ele toma providência a favor. Ele está ali na hora da dificuldade, na hora da cirurgia Ele vai estar lá, na hora da recuperação Ele vai estar lá. E nas nossas lutas diárias, nas nossas idas e vindas, o Senhor está presente para nos guardar, para nos livrar. E às vezes nós falamos, não, mas que livramento o Senhor me deu? Nós não sabemos quantos, porque quando Ele livra, nós não passamos por aquela dificuldade. Quando nós estamos dela, nós saímos, porque o Senhor estende a mão e dá a ordem ao nosso favor. E quando o Senhor dá a ordem ao nosso favor, a vitória já está na nossa mão. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mais algum dos irmãos? Não? Então, vamos convidar a irmã Patrícia, né, que vai trazer a palavra. Mãe Isaac, levanta o clamor a igreja de concordância pela irmã. Glória a Deus, aleluia! Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Oferecendo, Senhor, a Ti todo louvor, toda a honra, toda a glória, Senhor. Abençoa, Senhor, a irmã Patrícia, Senhor, que irá falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ministrar a Tua palavra para nós, Senhor. Que seja uma palavra abençoada, Senhor. Que seja uma palavra, Senhor, que nós possamos entender e aplicar, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua serva, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Continue prosperando, Senhor. Que ela seja sempre, Senhor, essa serva sua que busca, Senhor, que te busca em espírito e em verdade, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos fazer a leitura que está em Neemias, capítulo 4. Neemias 4. Neemias 4, o 1 em diante diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte os edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo.
E ligaram-se entre si todos para vierem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E eu vou ler também o 6, versículo 15, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Amém? Amém. Os irmãos podem citar. Essa história aqui, né, que nós lemos é sobre a edificação dos muros ali de Jerusalém. E esse trabalho começou através de Neemias. E eu até falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Neemias, ele era judeu, mas ele vivia em Suzã porque ele tinha sido levado como cativo e ele estava servindo ali no reino. Da mesma maneira que Daniel foi levado, né, quando Jerusalém foi sitiada, né, as pessoas foram capturadas foram levadas como cativeiras, né, como cativos para outras terras, para Babilônia, e aqui eles tinham ido para a Pérsia e eles estavam ali servindo o rei. E Neemias, ele era uma pessoa de confiança, porque ele era o copeiro do rei, e ele era alguém que ele tinha acesso ao rei diariamente. Diariamente ele estava ali servindo o rei, diariamente ele se encontrava com o rei, mas ele não passava de um servo, né? E naquela época os reis tratavam os servos como servos mesmo, porque eles eram muito importantes e muito poderosos. E quando Neemias fica sabendo, através de outros judeus, a situação que estava Jerusalém, que até hoje Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para os judeus, e naquela época não era diferente. Então, quando ele ficou sabendo que os judeus que estavam lá, né, os que ficaram em Jerusalém, que não foram levados para outras terras, para outros lugares, aqueles que já tinham voltado, eles estavam vivendo em miséria, que a cidade estava totalmente destruída, que o muro estava rachado, estava quebrado, estava fendido, que as portas do muro, que tinha várias portas, elas estavam queimadas. Essa notícia, ela deixou Neemias muito triste. Então ele ficou muito triste por causa daquilo que ele ficou sabendo sobre Jerusalém. Mas, quando ele soube dessa notícia, e apesar de ele ter ficado muito triste, antes de fazer qualquer coisa, diz que ele orou e jejuou. E aqui nós precisamos aprender. Por quê? Porque muitas vezes nós também estamos em situações que nós ficamos tristes por causa de coisas que estão acontecendo conosco, ou às vezes coisas que estão acontecendo com a nossa família, ou até mesmo com o nosso país. E aqui a gente aprende que nós temos que orar e jejuar ao Senhor. Porque antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa saber o que Deus quer que a gente faça. Porque a gente não pode agir sem a direção do Senhor, porque isso pode ser perigoso. Porque às vezes a gente pode tomar uma decisão de fazer algo e fora da vontade de Deus, e às vezes a gente acha que aquilo vai ser bom e acaba não sendo tão bom assim. É igual a gente tem o exemplo de Abraão e Ló, né? Que eles viviam juntos, mas aí não dava mais para eles viverem juntos, porque os dois tinham muitas coisas, e Abraão falou: Ló, você pode escolher aí para onde você quer ir, que eu vou para o lado contrário. E Ló olhou e ele escolheu um lugar que ele achou que era melhor, porque era uma campina e era uma região muito boa, e ele foi ali para aquela região de Sodoma e Gomorra. E a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? E ele fez uma escolha ruim, porque ele fez uma escolha baseada naquilo que ele estava vendo, né? Não foi uma direção de Deus que ele tomou. Então a gente precisa orar e jejuar. E aí, quando Neemias orou e jejuou, ele pediu perdão a Deus pelos pecados do povo
povo de Israel, porque ele sabia e ele reconhecia que o povo e a cidade estavam naquela situação, porque o povo havia pecado, porque o povo havia desobedecido ao Senhor. Então ele clamou a Deus por misericórdia, e ele entendeu que Deus queria usá-lo para restaurar não apenas o muro de Jerusalém, mas também a adoração do povo ali ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E aí a gente vê que o próprio Deus cria oportunidade para Neemias restaurar aquele muro. O próprio Deus faz com que o rei perceba que Neemias estava triste e dá tudo o que Neemias precisa para voltar para Jerusalém e fazer a restauração do muro. Então a gente aqui vê o agir de Deus, a gente vê Deus abençoando, e a gente sabe que Neemias estava fazendo a vontade de Deus, mas essa passagem que nós lemos em Neemias 4 mostra que o inimigo se levantou contra aquela obra e aquele trabalho que Neemias estava fazendo. Então, sem nenhum motivo aparente, simplesmente porque Sambalate e Tobias não podiam admitir que alguém quisesse fazer algo bom por Jerusalém, não podia admitir que os judeus estivessem reconstruindo a sua cidade, reconstruindo os seus muros. Neemias 2:10, olha o que diz: o que ouvindo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então não tinha motivo para eles ficarem com raiva deles estarem reconstruindo o muro, mas eles ficaram porque eles não queriam o bem do povo de Israel, eles não queriam o bem dos judeus. E aqui a gente entende outra coisa, que o inimigo, ele não quer o nosso bem. Sempre que alguma coisa estiver cooperando para o nosso bem, ele vai ficar com raiva e ele vai querer atrapalhar, ele vai querer impedir, ele vai se levantar. E aqui a gente viu que ele levantou como? Com zombarias, com ameaças, com intrigas, até profetas falsos ele mandou para falar com Neemias, dizendo que não ia dar certo, que eles não tinham que fazer aquilo, mas Deus deu discernimento para Neemias para saber que o que o profeta estava falando não era de Deus. Então a gente vê aqui o inimigo se levantando, e a gente precisa entender que o diabo, ele sempre vai tentar nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas estão paralisadas, quantas pessoas não têm coragem de agir, de fazer aquilo que foram chamadas pelo Senhor por causa de zombarias, que foi o que Sambalate e Tobias começaram fazendo. Vocês são fracos, é lógico que vocês não vão conseguir, e mesmo que vocês façam, qualquer um vai derrubar esses muros. Então muitas vezes o inimigo, ele faz isso com a gente também. Ele levanta pessoas para nos criticar, pessoas para zombar, para falar daquilo que nós estamos fazendo, para que a gente desista. Porque Sambalate e Tobias queria que Neemias desistisse da reconstrução do muro. Então o diabo, ele quer nos parar, ele quer que a gente pare, ele quer que a gente desista quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas eu gosto do livro de Neemias justamente por isso, porque a gente aprende com Neemias, porque a gente tem que ter essa consciência que o inimigo, ele não fica satisfeito quando nós estamos agindo, ele não fica satisfeito quando nós estamos sendo abençoados. Nós temos que estar conscientes que da mesma maneira que o inimigo se levantou contra a reconstrução ali do muro de Jerusalém, ele também vai se levantar contra as nossas vidas. Então o inimigo, ele vai se levantar contra as nossas vidas, mas a gente precisa aprender com Neemias. Nós não podemos parar. A gente não pode dar ouvidos ao que o inimigo fala, às mentiras que Satanás conta, às ameaças que ele faz contra as nossas vidas, porque ele não tem poder sobre nós. Lá em Neemias 4:14, olha o
que Neemias fala para o povo. Depois que todas essas ameaças, né, que eles fazem ali, que eles zombam, que eles falam da reconstrução do muro, ele diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, nós temos que se lembrar dessa palavra quando o inimigo se levantar contra as nossas vidas. Não temais. Nós não podemos temer. Nós temos que nos lembrar do Senhor, né? Do Deus grande, do Deus forte, do Deus poderoso que está do nosso lado, do Deus poderoso que está nos abençoando, que está nos auxiliando, que está nos guardando. Então nós temos que ter essa convicção, essa certeza, essa segurança que nós temos um Deus protetor. E esse Deus protetor, Ele é conosco, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só, jamais. E nós temos que pedir a Deus que Ele sempre nos dê sabedoria, nos dê condição, nos dê capacidade, que Ele continue agindo na nossa vida, que Ele continue agindo no nosso meio, porque da mesma maneira que Deus tocou no coração daquele rei para abençoar Neemias e o povo de Israel, Ele pode tocar no coração de qualquer pessoa para nos abençoar também, para entregar aquilo que nós estamos buscando e que nós estamos precisando do Senhor. Mas a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar. Nós não podemos permitir que o inimigo paralise a nossa vida. Nós não podemos deixar que o inimigo paralise a obra que Deus quer fazer através das nossas vidas. Como nós lemos Neemias 6,15, apesar de tudo isso, de todas essas ameaças, de todo esse levante, de toda essa intriga, eles conseguiram restaurar o muro em 52 dias. E o muro não era pequeno, era um muro grande, e o muro ele era largo, né? E era uma coisa assim, uma grande construção. E além do muro também tinham as portas que eram muito grandes. Então naquela época, sem a tecnologia que existe hoje, né, eles conseguiram restaurar aquele muro em 52 dias. A gente vê obras nos nossos dias atuais, né, com toda a tecnologia, com recurso e com dinheiro, o tanto que demora, como é lento, como é demorado. Então a gente vê que foi a mão do Senhor mesmo, né, que foi a bênção de Deus para que aquilo ali acontecesse de uma maneira sobrenaturalmente rápida, e o muro ficou bom, ficou restaurado, ficou forte, ficou seguro. E isso porque Deus era com o povo de Israel, porque Deus estava naquele negócio, estava abençoando aquela obra. Então da mesma maneira Deus ele é conosco, né? Deus ele está nas nossas vidas, e tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor, Ele abençoa também. Então nós temos que confiar em Deus, nós temos que nos lembrar sempre, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, que Deus é conosco. Deus ele é com você, né? Ore diante de todas as situações, coloque tudo diante do Senhor, absolutamente tudo diante de Deus. Jejue, faça propósito, faça campanha, né? Nós temos que ser aquela pessoa que ora mais, aquela pessoa que busca mais, aquela pessoa que tem mais comunhão com o Senhor, porque às vezes a gente vê pessoas, né, assim, pastores, homens, mulheres, que são tão usados por Deus, né, que são usados em profecia, são usados na palavra, são usados através de milagres. E essas pessoas, elas são usadas porque elas buscam, né? Porque elas oram, porque elas estão diante do Senhor. E da mesma maneira que Deus usa essas pessoas, Ele pode nos usar também. Mas a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que estar na presença de Deus. O próprio Jesus, que era Jesus, Ele passava horas
orando. Ele passava muito tempo orando, buscando a presença do Senhor. E a gente sabe que tem homens e tem mulheres que eles passam, né, bastante tempo do seu dia orando, buscando, intercedendo, clamando, né, declarando a palavra de Deus. E nós temos que agir assim também, né? Às vezes você não pode ficar horas orando a Deus, mas você pode ter momentos diante de Deus durante o seu dia. Você parar 15 minutos, fazer uma oração, 10 minutos, fazer uma oração, 5 minutos, fazer uma oração, mas fazer isso várias vezes durante o dia, colocando diante de Deus coisas que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. Então nós não podemos deixar que o inimigo se levante contra as nossas vidas e seja vitorioso, porque o inimigo se levantou contra o povo de Israel, mas eles oraram, eles declararam a palavra de Deus, eles confiaram no Senhor e eles em 52 dias conseguiram restaurar aquele muro. Então essa é a maneira que nós temos que agir quando o inimigo se levantar contra as nossas vidas. Quando o inimigo se levanta, a gente não tem que ficar com medo, a gente não tem que desanimar, a gente não tem que paralisar, muito pelo contrário, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que declarar a palavra de Deus e nós temos que continuar agindo. Em nenhum dia Neemias parou a construção do muro, muito pelo contrário, quando eles foram ameaçados, aqueles trabalhadores, eles tinham que trabalhar e ao mesmo tempo eles tinham que estar preparados, porque se os inimigos viessem, eles iam ter que lutar. Então nós temos que estar assim também, trabalhando, mas preparados para lutar contra o inimigo, porque o Senhor nos capacita e a gente precisa saber disso, que o inimigo, ele vai se levantar. Não adianta a gente achar que não. O inimigo, ele vai se levantar contra as nossas vidas pelo simples fato de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós servimos a Deus, porque nós acreditamos em Jesus Cristo, nós estamos anunciando a palavra, a mensagem do Evangelho, mas nós temos que crer que o Senhor é conosco. Nós não podemos temer, nós não podemos parar por causa das ameaças, porque nós temos um Deus que é muito maior, muito mais forte e muito mais poderoso. Nada, nem ninguém é maior do que Deus. Nenhum demônio, nenhum inimigo, ninguém é maior do que o Senhor. Então, nós temos o mais forte, o mais poderoso do nosso lado, lutando as nossas guerras, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. E com Deus, nós não precisamos ter nenhum medo. Nós não precisamos desanimar, nós não precisamos ficar tristes nem paralisados, porque o Senhor, Ele é conosco e Ele luta as nossas guerras e é Ele que nos dá a vitória. Amém? E essa é a palavra que eu disse para oportunidade no dia. O momento agora, né, é importante também, faz parte de nós ofertarmos na casa do Senhor. Irmão Fábio, participe, por favor, escolhendo as ofertas. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pai do céu, abençoa as suas ofertas, abençoa os filhos, para abrir a sua palavra, para os
né? Incessantemente. Essa é a ideia, não é só na hora do sufoco não, né? Tem gente muito só na hora que dá uma apertadinha que corre atrás, né? Mas a busca tem que ser incessante, diária, e é isso. Vou devolver a palavra, né, ao pastor para fazer o encerramento e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos alegres de reunir aqui, né? Temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos, falando da palavra do Senhor, declarando bênção e recebendo bênção. E com certeza Deus vai estar prosperando a vida de cada um. E todas as dificuldades que você tiver, colocar na presença do Senhor, Ele vai te guardar e te abençoar, porque Ele é Deus e pode todas as coisas. Amém? Nós vamos estar terça-feira transmitindo o culto como nós fazemos toda semana. E domingo nós vamos estar realizando o culto 9 horas da manhã, porque nós temos um compromisso à noite que a gente não pode faltar. Então vamos estar realizando o culto às 9 horas da manhã. Os irmãos estão convidados, né? E nós queremos contar com a presença de cada um dos irmãos aqui, para nós estarmos aqui reunidos, glorificando o nome do Senhor e já passarmos um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos estar orando e dando a bênção final. Amém? Deus grande, Deus maravilhoso, na tua presença nessa hora, meu Pai, nós queremos colocar cada um dos teus filhos, meu Pai, e pedir que tu visites o lar de cada um, meu Pai, e repreende tudo aquilo que não vem de ti, meu Pai. Abre porta para os teus filhos, abençoa, meu Pai, tira toda dificuldade, meu Pai, dá solução para as coisas mais difíceis, meu Pai, e abre caminho para que o teu filho possa passar e cantar o hino da vitória. Tu és Deus que pode todas as coisas, por isso nós colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, e te pedimos bênçãos especiais na vida de cada um daqueles que estão aqui, daqueles que não puderam vir nessa noite, meu Pai. Tu visite e abençoa, meu Pai. Tu és Deus que conhece, Senhor, conhece o coração de cada um dos teus filhos. Então vai de encontro a cada um, Senhor, e determina bênçãos e prosperidade. Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que guarda e um Deus que abençoa. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, para te pedir que tu venha guardar cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Que tu possa nos levar em paz como tu trouxeste a esse lugar, possa nos dar uma semana de paz e prosperidade, de bênção, meu Pai, e repreender todas as dificuldades e trazer vitória na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor, amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão, vamos em paz, em nome de Jesus.